Vou pedir a impressão do Tiago aqui também. Tiago, conta pra gente o que aconteceu ali com a Lei Rouanet, que ela passou a ser alvo de uma série de questionamentos. Tem razão de ser aí essas dúvidas e críticas em relação à Lei Rouanet? Qual é a sua interpretação sobre o tema? Olha, a Lei Rouanet, como qualquer política pública, ela tem oportunidade de aperfeiçoamento e a maioria das críticas que circulam, elas são infundadas, assim. Agora, o que me chama a atenção nesse debate ideológico é que talvez de uns 8 anos para cá, um grupo mais à direita começou a criticar a Lei Rouanet. Porque até então, ela sempre foi criticada à esquerda. Então, eu lembro muito, tem uma matéria na Folha, uma entrevista com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Ele foi ministro no segundo mandato da Dilma, que ele chama a Lei Rouanet de ovo da serpente neoliberal. Então, assim, a Lei Rouanet ela já vem sendo criticada há muito tempo, por motivos diferentes. A novidade dos últimos anos é essa crítica à direita, mas a esquerda também criticava. Todo mundo gosta de bater a Lei Rouanet, mas conhece pouco e critica normalmente pelos motivos errados. Agora, funciona? Bem, queria pedir para a Arlete trazer a avaliação, né? Ela já contou que tem muitas dúvidas, que as pessoas têm pouca informação em relação às empresas, todos os envolvidos aí parece que tem muito desconhecimento, as pessoas não sabem, inclusive, de mecanismos da lei. Essa lei tem cumprido o seu propósito original? Como é que você tem avaliado aí, né, os resultados efetivos, Arlete, da Lei Rouanet? Olha, para o projeto Dorgas, nós já estamos com a Lei Rouanet há 10 anos. Hoje, nós temos uma carteira de patrocinadores bem fiel e para nós tem sido a possibilidade de tirar pelo menos 240 crianças de afazeres ruins no contraturno escolar. O Dorgas já existe há 30 anos, estamos com a Lei Rouanet há 10 e a gente atende dentro da Lei Rouanet 170 crianças. Na área de música, nós temos oficinas de flauta, instrumentos de sopro, canto coral. E essas crianças, elas, ao longo dos anos, a gente tem visto a capacidade delas interagirem. A música nos mostrou, né, que essas crianças ficam mais disciplinadas, ficam mais interagentes, e isso é muito bom. Dentro do projeto Dorcas, a Lei Rouanet significa 34% dos nossos recursos. E isso tem ajudado muito a manter um quadro de professores profissionais, inclusive um dos nossos alunos, que era aluno das aulas de música, hoje é nosso professor auxiliar. Então, assim, a música, ela interage, ela faz com que a criança pertença, né? Ela tenha esse protagonismo. Estão várias apresentações durante o ano, a gente se apresenta nos patrocinadores. Então, para nós, sim, a Lei Rouanet foi uma bênção ter entrado. Nós temos esses 10 anos já de aprovação via Lei Rouanet. É muito bom ter isto, é muito bom ter o nosso quadro de patrocinadores fiéis que a gente já tem. E eu acho que se houvesse, como eu disse antes, mais informação, com certeza a Lei Rouanet e esses mecanismos de controle que existem hoje. Quando eu comecei com a Lei Rouanet, que a primeira vez que eu tive contato foi há 20 anos atrás, era tudo em planilha Excel. Hoje nós temos um sistema de prestação de contas todo online. É claro que o sistema ele tem sempre que estar sendo atualizado, né, e tem algumas falhas, mas assim, pelo menos, se a fiscalização existir, está lá, porque hoje a prestação de contas é tempestiva. Se eu gasto dinheiro hoje, eu tenho um prazo bem pequenininho para colocar lá no sistema, ou o sistema já começa a me mandar notificações, você gastou, você não prestou contas. Então, assim, tá muito bom agora, tá muito mais fácil para nós também, né? Quero trazer aqui um pouco da fala do Tiago, dessa percepção também, né, dos resultados da Lei Rouanet e principalmente, você até apontou, né, Tiago, que assim, a lei já foi alvo, né, de
críticas ali da esquerda, agora da direita. Muito se falava sobre a lei também tirar dinheiro da saúde, da educação. Como é que você tem percebido, de fato, né, a funcionalidade da lei? Lei Rouanet está bem modelada, a questão da transparência vem sendo assegurada, a informação para os agentes envolvidos aí no processo, está entregando para os brasileiros aquilo que prometia, né, quando foi desenhada? A Lei Rouanet foi responsável por financiar mais de 5 mil projetos culturais só em 2024. Talvez ela sofra um pouco de críticas até por ser transparente demais. Dificilmente uma política pública vai ter tanta informação disponível como a Lei Rouanet. Você entra hoje no site do Ministério da Cultura, no site do programa, e você tem lá todos os detalhes de quem patrocinou, de quem foi patrocinado e de como esse recurso está sendo aplicado. Muita gente pega esses dados e usa de maneira incorreta para criar confusão, criar um pouco de polêmica. Então, assim, e aí quando vem uma discussão sobre saúde e educação, eu não tenho dúvida de que a política pública precisa de ter prioridades, né? Mas eu não gosto dessa visão etapista que as pessoas querem, às vezes, trazer para o debate, que eu só posso gastar R$1 em cultura depois que eu resolver 100% do meu problema de saneamento. Será que é isso mesmo? Será que é assim que a gente vai trabalhar? Então, assim, paralisa a cultura, paralisa o esporte, paralisa uma série de políticas públicas. Vamos resolver primeiro só uma, depois a gente passa para a segunda, depois a gente passa para a terceira. Gente, como tudo, né? Assim, a dose é o ponto da discussão. Obviamente que a gente não precisa falar ou demandar que o financiamento à cultura seja semelhante em grandeza, em proporção ao da educação. A educação fica lá com 25% do orçamento, a cultura vai ficar com meio. Será que é esse meio que mudaria o patamar de qualidade da nossa educação? Os 25 não são suficientes, a gente precisa de 25,5. Com o meio da cultura, agora vai. Então, sim, eu acho que é uma visão etapista, e aí falta a gente perceber também o tanto de interação que existe dos projetos culturais que acontecem, como o projeto que a gente está falando aqui hoje, mas diversos outros, o tanto de museus que são mantidos com recursos da Lei Rouanet, que sem esse recurso, esses museus talvez não estariam abertos, ou estariam sendo financiados de outra forma pelo poder público, então seria dinheiro público da mesma forma. Enfim, então não acho que é esse 0,5% da educação que vai salvar a saúde e a educação brasileira. Não acho que a gente tem que fazer esse debate em etapas, só discuto cultura depois que eu resolver todas as outras mazelas do Brasil. Eu acho que a gente precisa compor e discutir qual é a dose e tratar isso de forma aberta e transparente, como a Lei Rouanet entendo que é um exemplo, deveria ser uma referência para outras políticas públicas. Se as emendas parlamentares fossem tão transparentes quanto a Lei Rouanet, talvez a gente nem teria tempo de discutir o Rouanet desse ponto de vista de polêmicas, e a gente ia estar discutindo muito mais as emendas parlamentares. Eu vou aproveitar para te perguntar o seguinte, né? Você trouxe essa reflexão sobre o investimento da cultura, caminhar independente aí de outras áreas que também são responsabilidades do governo. E um dos pontos que volta e meia também, né, aparece aí dentro desse debate sobre a Lei Rouanet é a questão ali da destinação dos recursos. Que tipo de projeto é financiado? Foi um livro, uma Oktoberfest de Goiânia. Não, foi um livro de uma empresária de luxo que conseguiu captar XYZ. Aí também vem desinformação. O filme, né? O filme tal veio do Oscar, foi com a Lei Rouanet. Não foi, não foi captação privada, não teve nada a ver. Então, como é que funciona essa questão? Porque não é nenhuma nem duas vezes, por exemplo, que eu, como jornalista, já me deparei com publicações em redes sociais, críticas e questionamentos sobre para que o dinheiro da Lei Rouanet é utilizado se aquele projeto daquele artista milionário, que em tese já teria condições, poderia ou não poderia fazer parte ali de uma captação com o dinheiro da Lei Rouanet?
Olha, eu acredito que o primeiro ponto que a gente deveria ter é uma visibilidade maior do que de fato é patrocinado pela Rouanet. Então, quando a gente pega as maiores organizações que recebem recursos, a gente está lá, em primeiro lugar, está o Museu de Arte de São Paulo, que tem uma visitação fantástica na Avenida Paulista, né? Deveria ter muito claro lá na porta que aqui tem Lei Rouanet. Como aqui tem farmácia popular, todo mundo que entra numa farmácia vê lá que tem um programa do governo e tal, devia ter mais claro onde tem Lei Rouanet, que aí as pessoas iam começar a enxergar. A gente consome Lei Rouanet na nossa vida cultural e às vezes nem percebe. Bem, sobre a escolha de projetos. A Lei Rouanet, e essa é a grande crítica da esquerda, né, é um mecanismo de mercado. É um mecanismo que o governo observa critérios técnicos, não faz juízo de valor, e isso é importante. Eu gosto de dizer assim, ou pode biografia, ou não pode biografia. Se a gente fosse entrar no mérito e dar poder ao Estado para dizer quem é uma pessoa biografável, a gente entra num lugar aí muito perigoso. Então, o que o governo faz é aprovar biografia dentro de um orçamento plausível para a execução de uma biografia. Se essa biografia é de uma pessoa que não precisaria desse financiamento ou não vai caber o governo ficar fazendo essa análise minuciosa. Vai caber à sociedade, ao debate da arena social, tomar essa decisão. Por exemplo, a gente já teve momentos que o Cirque du Soleil recebia muito recurso de Lei Rouanet, teve uma grande repercussão negativa e parou-se de usar para essa finalidade. A mesma coisa aconteceu com o Rock in Rio. O Rock in Rio apresentou o projeto da Lei Rouanet, teve uma repercussão muito ruim e tomou-se a decisão de não fazer. Existem centros culturais que são administrados por grandes empresas que durante muito tempo foram financiados com a Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet financiava o centro cultural vinculado ao próprio grupo empresarial e, por conta de repercussão ruim, muitos grupos deixaram de adotar essa prática. Então, assim, gente, são mais de 5 mil empresas o ano passado que tomaram a decisão de aplicar algum real na Lei Rouanet. Cada uma dessas empresas escolheu de forma autônoma, sem interferência do governo, onde colocar esse recurso. Então, assim, eu acho que está aí, inclusive, a grande vacina. A gente pulveriza a decisão. Eu sou um grande defensor da Lei Rouanet, principalmente por conta disso. Imagina, são mais de 3 bilhões de reais por ano que poderiam estar sendo decididos em Brasília pelo governo federal e esse poder está descentralizado, dividido para mais de 5 mil empresas. Então, aí cabe a elas, de acordo com a preferência, algumas olhando mais um retorno de imagem, de marketing, mas muitas focadas no desenvolvimento social dos seus territórios. Cada uma vai tomar a sua decisão e vai aplicar seus recursos, que, lembrando, já foram previamente aprovados pelo governo. O governo analisou tecnicamente os projetos, o custo dos projetos e deu autorização para que eles captassem. Depois disso, a iniciativa privada toma a decisão. A gente está chegando aqui, né, ao finalzinho do nosso jornal. Eu quero ouvir a Arlete também com percepções complementares sobre a questão da Lei Rouanet. Arlete, o que você considera importante a gente conversar aqui com a audiência da Jovem Pan News sobre a lei agora nesse finalzinho aqui da nossa discussão? Rafa, eu acho o seguinte, esse gancho do Thiago é muito bom. Às vezes as pessoas estão consumindo Lei Rouanet e não sabem. A Lei Rouanet, ela está em toda essa área de cultura. Música, teatro, dança. E o que ela tem de bom é isso que o Thiago falou, ela é super bem controlada. Essa polêmica toda que existe, eu volto e insisto nisso, porque é o que eu mais sofro no meu dia a dia. É em função da desinformação. Quantas pessoas estão consumindo Lei Rouanet, mas não sabem que estão. Então, assim, a gente aprende num projeto social que a gente tem que aprender a gritar, a gente tem que se exibir, a gente tem que fazer muita comunicação, porque senão a gente não consegue doadores. E o que falta na Lei Rouanet um pouco é isso também. Ela virou tão... politizou tanto, né? Eu acho que ela tinha que ser mais bem informada,
sabe? Não ficar só a cargo de nós que somos captadores, trazer toda essa questão de tirar dúvidas dos nossos patrocinadores e fazer com que a lei seja bem melhor divulgada. Eu acho que o Thiago tem toda a razão, achei muito bacana essa citação dele, que tem muita gente que está consumindo Lei Rouanet e não sabe que está consumindo. A Lei Rouanet está por muitos lados. E a fiscalização, eu posso garantir, porque a Lei Rouanet, na verdade, ela tem todo ano, tem uma instrução normativa nova. Então, isso que o Thiago falou, que eles vão adequando, isso aqui estava errado, então não vai ter mais. Todo ano sai instrução normativa nova. O Thiago pode falar sobre isso também. Ela é atualizada anualmente. Então, assim, não deu certo, eles refazem uma instrução normativa. Todo ano a gente tem que estar aprendendo de novo. Então, assim, falta divulgação, falta informação melhor e que os captadores também sejam sempre bem informados sobre tudo, porque captar a Lei Rouanet não é sair por aí com um folderzinho na mão explicando, né? Tem que entender isso. A Lei Rouanet é um benefício que a empresa tem, não é que a empresa vai tirar dinheiro do bolso para patrocinar o teu projeto. A empresa vai ter o benefício fiscal, ela vai poder pegar 4% do imposto que ela tem a pagar, vai poder pegar 4% daquilo e entregar para o projeto que foi lá ser apresentado para ela, que mais ficou dentro daquela visão dela, visão social, visão ambiental, enfim. As empresas estão buscando, na verdade tem muito dinheiro para a Lei Rouanet por aí. As empresas estão buscando projetos para patrocinar. A gente tem que correr atrás mesmo. Tem muito dinheiro aí pela Lei Rouanet e ela é controlada assim, a gente que faz, eu além de captar, eu faço a prestação de contas também, então a gente sabe que gastou, tem que botar lá. E se a fiscalização ela estiver dentro do que eles mesmos exigem, eu acredito que não há mais aquela ideia que a gente tinha antigamente, isso tudo a gente tem que mudar. Tem que mudar. Quero agradecer imensamente aqui a Arlete Friso, gerente financeira do Projeto Dorcas. Obrigada, viu, Arlete? Foi muito bom falar com você nessa tarde. Prazer foi meu, foi muito boa essa oportunidade, que a gente possa trazer cultura para o nosso povo através da Lei Rouanet, que todos possam ter acesso à cultura. A cultura, seja ela em qual setor for, ela é o passo inicial para um futuro melhor para todo mundo. E também agradeço muito ao fundador e diretor executivo da Prozas, Thiago Alvim. Obrigada, viu, Thiago? Eu que agradeço novamente o espaço fundamental para ampliar esse debate, né? Às vezes ele é feito muito dentro do meio de quem trabalha na área, e falar com a audiência da Jovem Pan sobre esse tema é fundamental para a gente ir conscientizando e lembrar, né? Nenhuma política pública que não seja consistente seria tão longeva quanto a Lei Rouanet, né? Mais de 30 anos funcionando e sendo o principal mecanismo de fomento à cultura